Agora falando sobre o Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians ele tem um âmbito nos esportes, né? Ultimamente o Corinthians foi campeão aí de Free Fire brasileiro. Sim. E se a tag do Corinthians expandisse pro FIFA, você teria vontade de representar o Corinthians? Pergunta difícil, hein? Sejam muito bem-vindos ao início de uma série de entrevistas que nós vamos fazer aqui no Desnefados. Eu sou o narrador e vou ser o apresentador de vocês. Nessa primeira apresentação, a gente vai estar aqui com a Stephanie Teca Santos, primeira jogadora brasileira profissional de futebol, primeira campeã feminina de futebol no FIFA e hoje representa o Brasil com a tag Astralis. Tudo bom, Teca? Tô feliz aí de poder, né, ser a primeira entrevistada. Espero que dê tudo certo aí pra gente. Bora É. iniciar a nossa entrevista. Então, você começou a pegar relevância com sua habilidade, né? Por causa do FIFA, dos esportes, né? E você teve um contato com pessoas grandes no cenário. Teve o FIFA Live, né? O Rodrigo, que você até fez um podcast com ele, né? Recentemente você falou com um streamer aí que tá começando, né? O Gaules, né? E aí, qual foi o mais aleatório, assim, pra você conhecer na sua vida? Cara, eu acho que foi o Gaules, porque foi bem aleatório, assim. Eu tenho um grupo de subs, né, no Discord. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem de um dos subs dizendo que ele tava falando de mim na live dele. E aí eu fiquei pensando, como assim, né? Aí eu fui ouvir, ele tava passando um vídeo meu que eu coloquei no YouTube de alguns gols que eu fiz. E aí foi muito engraçado, porque ele começou sabe, falar assim, nossa, mas olha esse gol, gente, olha isso, olha aquilo, sabe? Foi muito legal, assim, e o chat começou a interagir e tal. Daí, quando eu fui olhar o meu Twitter, tinha um monte de mensagem, né, da tribo dele me dizendo que Teca ensina o Gal a jogar, Teca, o Gal tá falando de você. Daí, quando eu abri minha live, meio que eu tive uma invasão, assim, da galera dele. Ele tava tentando, né, iniciar no FIFA, e aí eu acabei passando algumas dicas pra ele na live dele, aquelas coisas iniciais, né, pra pessoa aprender um pouquinho do menu. Porque a gente sabe que começar a jogar um jogo que você nunca jogou é complicado, né? É Ainda mais o difícil. FIFA. O FIFA não é um jogo tão fácil assim, porque ele tem muito detalhe, tem muito passo a passo, tem muitos modos, né? Então, basicamente, foi isso, assim. Então, e aí pro pessoal conhecer mais você, pra gente se aproximar mais, conta pra gente de onde você veio e como era aquela tequinha lá no comecinho, antes de que nem imaginava que ia estar aqui hoje. Então, eu nasci em São Caetano, né? Morei um pouco em Poá e hoje, né, eu tô assim, tô em São Paulo, só que não mais em Poá. Eu moro com a minha mãe. Ela sempre me apoiou, assim, sempre me deu força pra seguir, assim, jogando, né? Então, em relação a isso, não tenho o que reclamar. Ela sempre acreditou que ia dar certo, né? O fato de eu jogar, É fazer lives, importante, né? etc. Sim, é super importante, né? Porque às vezes tem família que não aceita, que não acha que vai dar certo, né? E aí acaba atrapalhando uma coisa que no futuro, né, poderia estar gerando renda, poderia estar ajudando também em casa. Então, basicamente é isso, assim. Quando eu iniciei, eu não tinha noção de que eu chegaria onde eu tô hoje, por exemplo, né? Então, é aquilo que a gente fala que o mundo é muito louco, assim, né? Hoje você acorda, pensa no que você fez no início para chegar onde você tá e tal. É uma coisa muito, assim, maluca. É muito verdade. E quando você era pequena, você já tinha contato com o futebol? Você já jogava no PlayStation, alguma coisa assim? Sim, eu jogava. Eu sempre gostei de futebol, né? Então eu sou uma torcedora do Corinthians, né? Apesar da fase não estar muito boa, né? Uhum. Mas eu sempre assistia os jogos com a minha mãe, né? E aí esse contato com o futebol foi sempre existente. Eu jogava futsal também na minha escola, então sempre tive contato com futebol. Daí eu joguei um pouquinho de PES, né? Depois joguei o FIFA quando introduziram o Ultimate Team.
E aí eu fiquei no FIFA porque eu gostei muito desse modo, assim, de você poder criar seu time, de você poder comprar os jogadores que você quer, sabe? Achei esse modo bem desafiador, assim, né? Eu acho que é o mais atraente, né, do Sim, FIFA em relação ao resto. com certeza. E agora, em relação ao videogame, fala sobre Uhum. qual foi o seu primeiro contato com o videogame. Então, o meu irmão, ele sempre era viciado por videogame. Então, assim, o videogame lançava, ele queria comprar. Ele fazia de tudo pra comprar o videogame. Parcelava, tipo, em 10 prestações, mas comprava o videogame pra jogar. E aí, eu sempre tive contato com o videogame por causa disso. Só que ele gostava mais de jogos como Mortal Kombat, sabe? Jogos como Super Mario, esses jogos mais assim. E eu sempre gostei de futebol. Então, assim, o meu presente de aniversário todo ano era o FIFA. O FIFA sempre, eu faço aniversário dia 5 de dezembro, né? Então, sempre no meu aniversário, todo mundo já sabia que eu queria o FIFA. Então, eles compravam o jogo pra mim. Então, foi basicamente assim, né? Então, eu ficava assim o ano inteiro sem pedir nada, porque no final do ano já sabiam que eu queria o FIFA. Aí na época que você jogou, começou a jogar, como você percebeu que tinha um talento? Você tinha o seu irmão que se jogava lá e humilhava ele, dava um sacode. Eu, assim, tenho meu primo, às vezes eu jogava, né, com ele e tal. E assim, eu sempre tive noção de jogo, porque eu assisto muito futebol. Então você consegue, querendo ou não, entender mais ou menos como é que funciona. E aí eu começava a jogar online contra pessoas que você não sabe, não conhece, conseguia ganhar os jogos. E aí, a partir disso, eu falei assim: eu vou fazer live, por que não, né? Vou fazer um canal aqui. Eu via muita gente jogando no YouTube também na época. Eu falei assim: vou criar um canal. Nem sempre a intenção, sabe? Só por fazer mesmo, pra Isso. ver no que dá. E aí eu comecei, né, na Mixer na época, só que assim, quando vinha comentar era tudo em inglês. Daí eu já não entendia muita coisa. Aí depois eu fui pra Twitch e comecei a postar vídeo no YouTube, para as pessoas poderem me assistir, porque na época a febre era o YouTube. E eu não tinha um PS4, eu tinha um Xbox. Eu precisava do PS4 para conseguir transmitir pro YouTube direto. O Xbox não tem essa função. Aí eu fiquei pedindo pra minha mãe, pra ela poder comprar pra mim o PS4. Ela comprou com o meu padrasto na época. E aí eu comecei a fazer live direto no YouTube. Então mais pessoas começaram a me assistir. Porque o acesso no YouTube era maior na época pra streamer. E aí, assim, eu fazia live com controle só, sem headset, sem câmera. A galera nem me ouvia, só assistia. E aí achava, assim, eu ficava digitando no chat, né? Quando o pessoal perguntava as coisas, eu ficava digitando as respostas no chat. Você falou assistindo a sua live que o pessoal achava que era um menino jogando e você respondendo, né? Como era isso, tipo? Então, porque eles não conseguiam entender que era uma menina que tava jogando bem, assim, sabe? Infelizmente acontece. Aí eu comprei o headset da China, e daí demorou muito pra chegar. Quando chegou, eu comecei a falar, né, e jogar. E aí o pessoal continuava insistindo, achando que não era uma menina que tava jogando. Tipo, era uma pessoa que tava narrando e outra pessoa jogando. Aí eu comprei a câmera depois, né, que a galera fez lá, as doações, etc. Consegui adquirir a câmera do PS4. Aí eu comecei a fazer a live pela câmera e ouvindo, né? Eles me ouvindo, e eles começaram a entender que era eu que tava jogando mesmo. Porque sabe quando você vai narrar a jogada? Nossa, toca ali, toca ali, toca ali, faz o gol. Não tem como outra pessoa tá jogando e você tá narrando o que ela vai fazer ainda, entendeu? Agora, em relação assim ao começo, lá no início, quem era a pessoa que você tomava como base para você continuar seguindo em frente? Pode ser do FIFA, pode não ser. Então, em termos de pessoa, assim, eu considero mais a minha mãe, né? Porque é sempre fundamental você ter o apoio da pessoa que tá sempre com você, né? Então, ela acreditar que pode dar certo e tal, sabe? Apoiar, mesmo que não desse em nada, só o fato dela me ver feliz ali jogando, fazendo o que eu gosto, assim, eu acho que isso daí foi muito. E agora do FIFA, quem você mais se espelhou para poder, às vezes, melhorar a sua habilidade, ou às vezes mesmo você entender como funcionava o competitivo e conseguir competir? Então, eu sempre fui daquela pessoa que assiste vários vídeos assim no YouTube, né? Então, as pessoas que eu digo que eu assistia muito, e eu acho que é muito engraçado isso, eu sempre via os vídeos que o Rodrigo posta no YouTube. O Lize também, ele posta muito vídeo. Então, assim, quando eu iniciei, eu nunca imaginei que, por exemplo, no lançamento do FIFA 19, eu estaria do lado deles num evento para poder capturar o jogo, entendeu? Então, foi tipo assim, cara, como é que eu tô aqui? Foi muito engraçado. Muito Então, louco, né?
Sim, entendeu? É uma coisa que você nunca ia imaginar na vida. Agora, pensando assim no futuro, você se imagina sendo, por exemplo, para outras pessoas o novo Rodrigo ou o novo FIFA Live, assim? Então, isso é até engraçado, né? Porque às vezes a galera chega na live e fala: Nossa, Teca, você me ajudou nisso aqui. Nossa, eu não sabia fazer isso aqui e daí eu aprendi na sua live, sabe? Eu acho que isso é legal, porque às vezes você tá jogando ali e nem tem consciência que a pessoa que tá te assistindo tá por uma simples dica que você fala. Ah, como é que faz esse drible? Ah, eu faço isso. Nossa, Teca, valeu! Eu aprendi isso através da sua live. Eu acho super bacana esse feedback, sabe, das pessoas. E É é super legal. gratificante, né, também? Sim, sim, exatamente. Porque você vê que você tá ali fazendo um trabalho e jogando, né? E mesmo assim as pessoas ainda conseguem ter uma ajuda que elas não imaginavam, com dicas simples para Entendi. poder evoluir nos jogos dela. Pois é, agora saindo um pouco da introdução aqui, que a pessoa já te conhece, já sabe como você é, vamos falar um pouco sobre sua vida. Mandei para o pessoal pedir dúvida no grupo do Discord, no WhatsApp, no Twitter. Bom, o pessoal pediu para você contar uma tal de história de uma mala que você perdeu. Então, foi justamente no evento, né, que foi de captura do FA19. Foi minha primeira viagem internacional. E assim, meu inglês não é muito bom, né? Então é aquele inglês assim, só para sobreviver mesmo, para você não se perder, né? Eu desci no aeroporto na época. Eu tinha visto um vídeo na internet que diz que se você não encontrar um negócio escrito baggage claim, que é onde você tem que tirar sua bagagem de lá, que é aquelas esteiras, né? Pelo menos você tentar seguir uma pessoa que tá descendo do avião, porque provavelmente aquela pessoa vai pegar a mala dela também, né? Então, eu fiz isso, só que aí, na hora que eu fui seguir a pessoa, eu segui a pessoa errada, porque o cara já tava com a mala, né? Daí foi triste. Só Aí, que no aeroporto tem uma parte que se você sair de lá, você não pode mais voltar, né? Então, eu saí e não consegui encontrar a mala. Daí eu fiquei rodando o aeroporto umas 2 horas lá, caçando o lugar onde tinha os achados e perdidos de bagagem, né? Aí eu fiz um formulário, preenchi lá em inglês lá com o cara, ele super me ajudou lá, né? Porque eu não tava entendendo muita coisa que tava escrito. Aí tinha que colocar a cor da mala, qual era a companhia aérea que tava a mala, pra onde que você ia, né? O nome do hotel. Você tinha que colocar essas informações para depois, eventualmente, quando eles encontrassem a mala, eles enviassem a mala pro hotel. Daí, eu fiquei um dia sem a mala, né? Naquele meio tipo, o que eu vou fazer sem roupa, né? Se eu não me engano, era 3 dias. Não tem como você ficar sem roupa 3 dias. E nossa, aí, no segundo dia, eles mandaram a mala. Quando eu abri, né? Eu tava capturando o evento. Quando eu abri a porta do quarto, tava a mala lá. Aí eu falei, dá ah, bem, né? Porque você tem. A sorte que a gente deu é que no período que a gente foi não tava tão frio. Tava mais, entendi, assim, era o período de verão deles, assim, né? entendi. Mas foi tranquilo, né? Agora contando, mas na hora foi tenso. Agora falando sobre o Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians ele tem um âmbito nos esportes, né? Ultimamente o Corinthians foi campeão aí de Free Fire brasileiro. Sim. E se a tag do Corinthians expandisse pro FIFA, você teria vontade de representar o Corinthians? Pergunta difícil, hein? Ah, cara, assim, eu tenho um contrato com a Astralis, né? Então eu tenho contrato com eles, ainda tem mais uns 5 meses, né? Que é até o meio do ano que vem, no caso. Mas seria interessante, quem sabe um dia, né? Mas assim, eu vejo que muitos times brasileiros, eles não costumam investir no FIFA. Eu não sei se é por questão contratual em relação ao PES, né? Que eles têm aquele contrato de exclusividade, de poder passar Verdade. jogar, né, os jogos deles lá. Então eu não sei se eles poderiam fazer competitivo no FIFA. Eu vejo mais fazerem no PES, né? Então é capaz de, se forem fazer, seja no PES. Só que o PES eu não sou muito fã, né? Tem Assim, toda não a consigo história, né? O jogar FIFA é muito bem. diferente. Sim, então eu acho que se o Corinthians fosse fazer, seria mais investindo no PES, não no FIFA.